Você pode contar pra gente em que ponto que você estava quando o advisor te falou que era melhor você mudar de país? Era melhor eu mudar, né? Então, já tinha passado pelo pós-study e consegui o Work Visa, né, aqui pela TNG. E então, logo que eu consegui o Work Visa com essa advisor, eu disse a ela, bom, então eu já tenho que começar a ver qual será meu próximo passo, né, para aplicar para residência. E aí ela falou, não, Luciane, mas você não tem um job description que bate, né, com a lista da ANSCO. E então não tem como eu fazer um processo para você de residência. E eu disse, como? Não é possível, né? Que tá, eu nadei até aqui, agora vou morrer na praia. Que hora, New Zealand? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Eu sei, eu tenho entrevistado uma série de pessoas que são mais novinhas e hoje eu venho com uma pessoa um pouquinho mais madura. É, mais ou menos da minha faixa etária. É, não, gente, calma, eu sei que alguns vão pensar que eu sou novinha, mas não, eu sou velhinha, viu? E eu convido vocês a saborearem, a se deliciarem com essa entrevista de hoje, porque é uma pessoa que tem uma bagagem de conhecimento muito grande e ela é muito querida para mim. Com certeza, ela vai ter dicas e experiências de vida que são muito legais de vocês ouvirem também. Quem sabe pode trazer um pouquinho de luz no seu túnel, não é não? Ah, gente, e como sempre, eu só queria pedir para vocês, por favor, se inscrevam no meu canal, que este é o único pagamento que eu recebo de vocês, é o carinho. Muito obrigada. Mas agora sim, vamos chamar com muito carinho e muito amor no coração esta minha convidada de hoje, querida Luciane Calabrese, bem-vinda ao Quero Brasil. Boa noite, Maia. Obrigada pelo convite. Super prazer estar aqui com você. A Lu veio de São Paulo também, né? Que nem eu. Sim, São Paulo, capital E da sempre cidade estudou grande. lá na região de São Judas. É, minha família era da Moca, né? Italianos, imigrantes, então morando na Moca desde pequena. E sim, estudei primeiro no colégio no método Montessori, né? E depois, a partir do terceiro ano primário, que eu nem sei mais se é terceiro ano primário lá, enfim, aí eu passei a estudar no Colégio São Judas, fiz faculdade São Judas, tudo ali ao redor mesmo, até casar e aí sim, sair do bairro, né? Quando você fala Calabrese, as pessoas não te tiram sarro em relação a comediante? Ah, não, ó, bom, agora em relação à comediante, né? Porque ela é Dani Calabresa, né? O meu é Calabrese. Mas na época escolar, nossa, era pizza de calabresa, essas coisas, né? O bullying rolava solto. Então, eu odiava quando a professora na escola fazia a chamada, né, de presença e ela é, fazia questão de enfatizar Luciane Calabrese. E aí era gargalhada, né? Enfim. Mas eu tenho bastante orgulho do meu sobrenome, é um sobrenome bem forte, assim, da família, né? E é o nome que eu uso aqui, né? Uhum. Você, Calabrese. inclusive, não mudou o nome depois de casar, né? Não, não mudei. Não mudei. Mantive meus dois sobrenomes da família, Riso Calabrese. Ah, não sabia do Ritsu. Tem o Rizzo também. Só para reforçar mais um pouco. E, mas sendo assim tão italiana, você foi atrás da sua cidadania italiana? Sim, eu tenho cidadania italiana, né? Eu e os meus dois irmãos. E essa história é bem engraçada até, né? Porque meus pais, quando vieram da Itália bem pequenos, eles, enfim, quando chegaram no Brasil, começaram, né, lógico, a estudar e tal, mas quando foram procurar emprego, a orientação que eles tiveram foi de que eles deveriam se naturalizar brasileiros para fazer concurso público. E aí eles, como se renegassem, né, a cidadania italiana. Então, até um pouco antes dos meus 18 anos, eles correram para conseguir reaver a cidadania italiana, senão eles não iam conseguir passar, né, para mim e para os meus irmãos.
E aí foi bem assim, um processo bem corrido e tal, mas eles conseguiram e então a gente tem a cidadania italiana. Ah, então aí você não teve que fazer todo aquele processo de ficar lá morando por um tempo, não sei o Não, quê. não, 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 porque eles são italianos, os meus pais. Ai, que legal. É uma história bem legal, enfim, da imigração, né? Eles foram de navio, fugidos da guerra. É uma história bem assim, enfim, forte, né? Então, eu tenho bastante orgulho, assim, deles, né? De tudo que eles batalharam, ah, enfim, conseguiram fazer, né? Chegando lá, assim, basicamente com nada, né? E foram construindo, foram trabalhando, muito batalhadores, né? Meus avós e depois meus pais, né? Eu participava de grupo folclórico italiano, né, também com né, as minhas primas, e nós íamos dançar em várias festas das nações, assim, que tinham, né, espalhadas pelo Brasil, né? Então a gente viajava com um grupo e dançava a tarantela, né, a famosa tarantela. Então, é muito gostosa essa fase. E eu adorava dançar, né? Eu já fazia balé, então para mim era realmente uma coisa bastante assim gostosa de fazer e me apresentar e se maquiar, enfim, era muito legal. Tem os costumes, né? Também a roupa que era confeccionada, né? Toda a caráter, Ma viajar. parla italiano? E eu parlo um pouco de italiano. É, isso é uma outra coisa, né? Agora, até agora eu estou procurando o curso de italiano para fazer, porque eu falo, gente, não é possível. A questão é que eu estudei muito espanhol. Por causa do trabalho, eu desenvolvi muito a língua espanhola. E a proximidade é realmente muito grande. Então, eu fiz curso de italiano lá na USP, né? Que tinha aquele curso de idiomas e tal. Então, eu fazia todo sábado eu ia para lá, fazia o curso, só que na hora de falar, a professora falava, Luciane, é mais para o português do que para o espanhol, mas aquilo já estava tão incutido, o espanhol, e não saía. Mas eu entendo bastante, leio até italiano e tal, mas às vezes, enfim, não consigo me expressar ou não tenho a fluência, né, do italiano, o que eu realmente acho uma vergonha e eu estava até falando com a minha irmã, eu falei, não, a gente tem que fazer, né? É uma coisa que, enfim, é da nossa família, não? E, lógico, o nosso ouvido é bem treinado, porque minha avó em casa só falava italiano, né? Basicamente, ou tinha um pouco do dialeto também, mas falava o italiano, então o nosso ouvido foi acostumando desde pequeno, né? Com o idioma. Eles não estão mais presentes neste plano, né? Não, e a minha nona, por parte de mãe, ela faleceu, eu estava aqui, foi em 2021. Foi na época que a gente ainda estava com vai e vem de lockdown, sabe? E foi nessa época. Ela veio a falecer. Quando eu saí do Brasil, eu já sabia, né, que não, enfim, podia acontecer, porque ela já tinha bastante idade, né? Já estava um pouco comprometida em relação a, enfim, a cabecinha e tal, né? Pela questão da idade, né? Mas ela era muito forte, assim, muito alegre, sabe? Assim, nas festas, a gente dançava e com ela, nossa, era super é, delícia. E os meus outros avós eu também tive, ainda mais a minha infância, né? Mas sim, eu conheci os quatro, mas infelizmente nenhum mais está aqui. Lá na São Judas você estudou, se eu não me engano, marketing, não foi? Então, minha primeira faculdade foi de comércio exterior. Ah, Comex, É, verdade. é, aí estudei Comex, entrei, né, na área, de comércio exterior, trabalhei bastante tempo, enfim, com diversos segmentos, na verdade, no Brasil. Depois fui fazer um MBA em marketing, pela ESPM. Só que eu, efetivamente, assim, dentro da companhia, da organização que eu trabalhava até então, eu tive a oportunidade de participar, de estar dentro do departamento de marketing, mas não no Brasil, na Argentina.
Então, eu trabalhei no marketing, mas no escritório da Argentina. Eu morei lá quase 2 anos e também foi uma grande vivência, aprendizado. Tá aí também um pouco do espanhol, né? Aí eu carreguei bastante o espanhol com sotaque argentino, e aí sim, eu acho que enfatizou ainda mais a questão também do italiano, porque lá também tem uma grande influência da Itália, né? E aí, quando eu voltei da Argentina, eu voltei trabalhando na área de planejamento de demanda, que por acaso é o que eu estou fazendo aqui agora. E o marketing também eu usei bastante quando eu tive meu negócio no Brasil, né? Enfim, antes de vir para cá. Tá? Mas calma que a gente já vai chegar aí. É, muito, nossa, a idade vai aparecer, né? Porque, nossa, essa pessoa já fez tanto. Nós duas, Lu, a gente tem muita história já, né? É, Mas é, enfim, é o que nos torna sábias e melhores, né? isso mesmo. Ô Lu, me relembra como é que você conheceu o Rubens? Então, o Rubens foi numa viagem a Campos do Jordão, numa excursão que uma amiga minha organizou, e aí nós nos conhecemos lá, né? Só que a gente nem tinha ideia que nós éramos do mesmo bairro, né? Foi muito engraçado. Então, enfim, nós dois éramos da Moca no final, mas a gente foi se conhecer em Campos de Jordão. E aí, então, enfim, começamos a ter um relacionamento, né? Eu tinha 20 para 21 anos e estamos juntos até hoje. Eu me lembro que Sim. tinha alguma coisa engraçada aí nessa história. Ah, tem várias passagens engraçadas do relacionamento. Depois que você foi lá no. Não tinha lugar para você dormir, mas não tinha lugar. Ah, tá. Não, é que durante a viagem, o que aconteceu é que, bom, foi a primeira, nos conhecemos, né, naquele dia, e aí, como eram várias pessoas que estavam nessa excursão, todo mundo estava dividido em quartos, né? E aí, quando eu fui para o meu quarto, eu não tinha lugar para dormir, porque tinha já outra pessoa dormindo e não sei o quê. Eu tive que ir lá no quarto dele, bater e falar: tem um lugar aí no seu sofá que eu possa dormir, né? E aí eu toda assim, né? Eu vou dormir aqui, mas sozinha, né? E tal. Aí ele, tá, não tem problema. Então foi mais ou menos isso que aconteceu, mas foi mesmo paixão à primeira vista, olha. Sei, você foi sem querer ao quarto dele. É, Entendi. foi. Outros quartos, mas eu fui no dele. Já dei essa também, esse golpe. E aí, como é que calhou de vocês dois irem para a Argentina? Me relembra também. Bom, o Rubens ele foi convidado a montar, né, uma filial da empresa dele lá na Argentina. Isso foi em 2006, 5, 6. E nós tínhamos recém nos juntado, né? Fomos morar juntos em São Paulo. Nessa época ele foi convidado e tal, e aí ele falou, bom, como é uma coisa, né, que eu conhecia, você espera, né, para ver se o negócio realmente vai dar. E aí, lógico, eu continuei trabalhando, até então, trabalhava na Bosch e tal, e aí, depois de 6 meses, como já tinha, né, iniciado o negócio lá na Argentina com ele, eu pedi uma transferência pela minha empresa para ir trabalhar lá. E aí eu consegui essa transferência, foi quando eu mudei para a Argentina e fui trabalhar na área de marketing lá. Mas o marketing na Argentina não é um bocadinho diferente? Ou ele tem muita influência do brasileiro? O marketing, ele sempre vai ser diferente em cada lugar que você for, porque você tem que usar as expressões, a linguagem, tudo que, no caso, vai fazer a divulgação do seu produto ou o planejamento do seu produto de acordo com o que você tem no mercado que você está. Então, tem algumas barreiras, né? O idioma e tal. Só que eu trabalhei dentro da área de marketing. O marketing ele não é só divulgação, só anúncio e tal. Eu trabalhei na área de planejamento. Então, eu fazia parte de business plan na Argentina e lá era tudo importado. Então, eu tinha que fazer o business plan dos produtos que nós íamos importar do Brasil e da Europa.
e dependendo do portfólio, né, que houvesse, todos aqueles produtos tinham que ser homologados pelo órgão na Argentina. Então, eu fazia todo esse processo de homologação também. Não eu, né, um escritório próprio que faz esse tipo de serviço, mas até então eu era a pessoa de contato para organizar documentação, e, enfim. Então, eu era o elo dentro da empresa com esse escritório que fazia esse trabalho perante o organismo argentino e as filiais da Bosch no Brasil e na Europa. Então, eu trabalhei dentro do planejamento, não trabalhei propriamente com divulgação. Lógico que eu estava lá perto, então eu via todo o trabalho que era feito. Na Argentina, o que funcionava bastante era, enfim, até como no Brasil, né, a parte de PDV, o merchandise dentro das lojas. Essa época eu trabalhava com um produto que era eletrodomésticos, né, Bosch, altamente recomendado, só que não tem no Brasil mais, né? Enfim, Ah, não tem? Não sabia. no Brasil não. No Brasil, infelizmente, não. Agora, a outra parte que eu fiz de marketing, aí sim, já trabalhando com mídias sociais e tal, foi só quando eu tive o meu negócio, que aí é outra parte, né, da minha carreira profissional, que não tem Hum. nada a ver com logística. Mas então, se vocês estavam trabalhando, né, na filial, etc., vocês voltaram para o Brasil porque acabou o projeto do Rubens? Foi. Aí na época acabou o projeto dele, e aí também na Argentina, enfim, eu fui para lá, mas como bem dizer, fui como uma trainee, né? Meio que eles me encaixaram porque eu queria ter essa oportunidade, então eu negociei com eles que não tinha problema o cargo que fosse, ou eu queria trabalhar na área de marketing, mas não tinha problema o cargo, então eu fui como trainee, né? E então, para mim, aqueles 2 anos, enfim, já tinham sido suficientes em termos de experiência também. Então, surgiu a oportunidade de voltar para o Brasil e aí eu acabei voltando também, Mas aí continuou na mesma empresa. mesma empresa. Mas se você estava tão bem assim, por que que você saiu ou saíram contigo? Não, eu sempre foi minha decisão sair. Foi, sempre buscando, né, melhorar e eu queria ter meu negócio, sempre vislumbrei isso, né, enfim, naquele momento eu achava que era aquilo, enfim, já não estava tão motivada, porque assim, eu não consigo fazer as coisas meio termo, ou eu faço ou não faço. Então, eu achei que minha performance já estava caindo porque eu realmente estava cansada, né? Depois que eu fui trabalhar em Campinas, eu viajava todo dia 180 quilômetros, né? Porque morava em São Paulo, trabalhava em Campinas e eu viajava todo dia. Então, foi bem puxado, assim, 2 anos fazendo isso. E aí eu também decidi que não dava mais. E aí fui montar meu negócio. Acho que agora é o momento, né? E aí fui. Nossa, mas 180, isso é mais que Hamilton Auckland. É, é mais que Hamilton, Auckland. Sim. Que loucura, mulher. Todo Sim. dia. E todo dia eu trabalhava assim, chegava na empresa 8 horas. Apesar que era mais fácil viajar para Campinas do que trabalhar às vezes em São Paulo, porque dependendo de onde você vai em São Paulo, você gasta 2 horas, né? Mas eu já estava na saída ali para Bandeirantes, então era bem fácil, né? E eu gastava 1 hora e pouquinho, não era muito assim. Nossa. 8 horas da manhã e às vezes eu saía 9 da noite, 10 da noite, mas enfim, mas aí fica cansativo. Aí eu também comecei a pleitear para trabalhar remoto, né, em casa. E aí eu fui a primeira funcionária a conseguir essa concessão eles estavam começando né, a ver a possibilidade das pessoas começarem a trabalhar remotamente de casa ou ter um trabalho híbrido. Enfim, eu pleiteei, falei e tal, e aí eles deixaram. E aí eu comecei, então foi a minha primeira funcionária trabalhando remotamente. E aí, então, quando você decidiu abrir o seu empreendimento, que foi junto com a sua irmã, não foi?
A minha irmã, ela, na concepção do negócio, né, na sociedade, ela não fazia parte da sociedade, sim, o Rubens, mas ela era responsável técnica perante, né, o CREFITO, que é o órgão em São Paulo, não, em São Paulo não, é nível Brasil, que os fisioterapeutas devem ser credenciados, e toda clínica de fisioterapia, ela tem que ser registrada, né, nesse órgão, e tem que ter um responsável técnico fisioterapeuta que assine pela clínica. Mas o negócio acabou saindo realmente porque eu gostava muito de Pilates, né? Eu gosto muito da modalidade Pilates e o Pilates ele pode ser também, né, um tratamento ou vem, né, dentro da fisioterapia como um complemento à parte de reabilitação. Então eu como gostava muito de Pilates, né, fazia muito bem para o meu corpo, não só esteticamente, né, falando, mas realmente para prevenir lesões e tudo mais. Então, primeiro eu comecei com Pilates e depois a gente montou toda a clínica com Pilates, fisioterapia e treino funcional. E aí foram quase 9 anos trabalhando com isso. 9 anos. É, 9 anos. A clínica era lá em Moema. E aí você fazia então toda a parte de publicidade e Sim, propaganda. é. Aí, bom, aí lógico, né? Você está no negócio, tem que divulgar. A gente trabalhava muito com a parte de corrida de montanha, o trail run, e alguns atletas a gente patrocinava, né? Para ter essa troca, né? Da imagem com o trabalho e aí poder divulgar a clínica como sendo realmente uma clínica especializada no tratamento de atletas. Então, a gente cuidava, né, desde o preventivo até, enfim, se acontecesse, né, qualquer tipo de lesão, qualquer coisa assim, a gente acabava cuidando. Mas não só de atletas, né, também pessoas, enfim, comuns ou idosos, enfim, quem tivesse problema, né, e que precisasse de fisioterapia, né. Eu falo que todo mundo deveria ter um fisioterapeuta na vida, porque para mim é a melhor coisa que existe. Só que aqui é um pouco diferente, né? Como é a fisioterapia. É. E aí, se você estava indo até que bem com a sua empresa, por que que você largou? Bom, largar, vamos dizer assim, não é bem o nome, mas uma decisão, né, que foi planejada quando em 2018 eu e o Rubens viemos passar férias aqui na Nova Zelândia. E então a gente decidiu que era um momento de fazer uma transição, tanto ele quanto eu, assim, em termos pessoais, né? Não tanto profissional, buscando profissional num primeiro momento, mas mais realmente buscando ter um pouco mais de qualidade de vida. E aí foi essa decisão que me levou a encerrar as atividades do estúdio com um super aperto no coração, porque assim era, nossa, você assim vive, respirava aquilo dia e noite, assim, eu me envolvia muito com as pessoas e com as pessoas que trabalhavam comigo. Mas foi uma decisão que eu acho que foi sábia naquele momento, porque eu também queria ter essa qualidade de vida, né? Embora fazendo uma coisa que eu gostasse bastante, São Paulo te desgasta muito, né? E assim, levar um negócio, né? E você tá ali com afinco todo dia, enfim, de segunda a segunda, às vezes, né? Eu fazia vários eventos também, participava, né, de atendimentos em corridas, a gente sempre estava tentando fazer o negócio girar e criar um nome, a gente tinha uma marca forte, né? Era conhecido, então, lógico, isso demanda muita dedicação. Eu fazia isso com muito prazer mesmo, mas eu achei que naquele momento realmente nós dois precisávamos dessa parada, né? Ele também estava bastante.
enfim, trabalhava muito, né? Ele trabalhava na área de call center lá, acho que trabalhou mais de 30 anos nessa área, sei lá, 6.000 pessoas, enfim, chega um momento que não dá, né? Você quer ter um descanso. E aí, em 2018, a gente veio passar férias e aí resolveu, tá bom, vamos fazer essa mudança, vamos fazer esse planejamento e mudar. E aí foi o planejamento, então começou com a programação de encerrar o estúdio, eu voltei a estudar inglês para poder prestar o IELTS, ai, eu ia falar TOEFL, o IELTS, aí eu voltei a fazer lá um cursinho da cultura inglesa, né, escola que eu estudei também, sei lá, durante uns 10 anos da minha vida, e aí fiz o IELTS, porque o planejamento para a vinda era eu fazer o mestrado para a gente poder ter a possibilidade de extensão de visto, né? Porque o mestrado tem o level 9 e isso dá a possibilidade de você ter a extensão de visto por mais 3 anos, é o post-study visa. Work Visa. Uhum. E assim foi. E aí, lógico, né, nesse planejamento, em que cidade vai e tal, porque até então a gente, em 2018, só rodou a Ilha Sul, que é completamente diferente daqui. Só que a escolha de ir para a Ilha Sul acabou não se concretizando porque aqui, por causa do clima. Eu fiquei com medo de não aguentar lá na Ilha Sul, muito frio. E então, aí eu achei um curso dentro da Waikato University que eu achei que seria melhor, ou melhor encaixasse, né, com o que eu já tinha de formação. E aí eu fui fazer Digital Business na Waikato University. Que era E de um ano? aí, um ano porque teve alguns papers que eu consegui eliminar e no final, o curso com a pandemia acabou sendo todo online, né? E aí foi uma frustração, porque a intenção com o curso, mais do que, enfim, ter o aprendizado, né, era ter essa convivência em sala e essa troca. Mas, ok, enfim, ainda bem que a universidade estava preparada, né? Tinha todo o respaldo online para fazer, então eles deram continuidade assim no curso e eu consegui fazer e passar com louvor. Que bom. É. Mas você não teve nenhuma aula presencial? Foi tudo? Eu acho que eu tive duas primeiras semanas foram aula presencial, a apresentação, tal, teve, né? Teve até a cerimônia inicial com os maures, tal. Conferir. Aí tive, aí teve só a primeira, até a segunda semana, eu acho que foi, e depois aí eles já suspenderam as aulas. E aí eu acho que depois de uns 2, 3 meses a gente voltou para a sala de aula, mas também ficou assim, tipo, foi uma semana ou 2 semanas de novo e lockdown de novo. Então, foi mínima a experiência, assim, no campus mesmo, né? Mas teve amizades que perduram aí dessa época. E até deixo aqui um comentário, né? A forma como nós nos conhecemos, que Isso, foi engraçado até, né? Ou curiosa a forma. Mas naquela época que a gente, não sei se vocês sabem, mas aqui na Nova Zelândia a gente tinha que ficar distante das pessoas, só podia andar com, né, ao lado das pessoas da família, da casa, etc. Então a gente não poderia fazer encontros, né? E aí a gente foi fazer uma caminhada só para se encontrar de longe, assim, no parque, né? no parque. A gente não poderia nem ficar conversando assim de perto. Então, assim, oi! Bem assim mesmo, foi dessa forma. Mas, graças a Deus, essa fase passou. E aí eu lembro, Lu, que nessa época, como estava tudo complicado, né? Além do lockdown e etc., as oportunidades de trabalho estavam bem difíceis, né? Ainda mais porque você queria na sua área. Sim. Eu queria, inicialmente, lógico, tentar a área de marketing, porém, a minha grande experiência no Brasil tinha sido realmente nessa área de logística e comércio exterior e dentro da área, né, de supply chain.
Mas eu arrisquei alguns trabalhos aqui como free, né? Enfim, até fiz algumas consultorias. Talvez até naquele momento, por eu ter recém-chegado e ainda não ter tido muitos contatos assim, eu vejo que o marketing aqui, ele ainda estava bem aquém, né, do que a gente já presenciava no Brasil, em termos de ferramentas, de recursos. E aí eu acabei tendo que optar, até logicamente, né, vendo o que, que ia acontecer com a gente aqui em termos de trabalho, porque aí você tem que correr atrás. Você estudou, tem o pós-visa, mas você tem que correr atrás para continuar aqui, né? Então eu tinha que continuar correndo atrás de um trabalho que me certificasse para que depois de um work visa a gente conseguisse entrar com um pedido de residência. Então, na época, eu optei por voltar à minha área de formação, primeira, né, primeira formação na área de logística. Então, eu acabei me candidatando a uma vaga na T&G, na Turners and Growers, que no caso, né, fica aqui em Hawke's Bay, que é onde eu estou agora. E também, assim, quis o destino. Na verdade, quem veio primeiro foi o Rubens, que conseguiu uma vaga aqui na Kraft Heinz por causa de um post seu. Foi muito engraçada, né? Porque você me marcou para a vaga e eu comentei com ele, ele falou: "Não, eu vou tentar". Eu falei: "Não, você não tem experiência, né, de fábrica, nada disso". Mas aí foi muito legal, porque deu certo. E aí, eu vendo que estava dando certo, ele participou de 3 entrevistas. Eu falei, não, eu tenho que correr atrás porque ele vai conseguir, eu tenho que correr atrás de alguma coisa, né, lá. E a T&D era uma empresa que eu já estava de olho fazia tempo, desde Hamilton. Por quê? Eu queria trabalhar na indústria primária, na parte de agricultura, né, com alimentos, enfim, a parte de vegetais, um pouco seguindo também minha filosofia, né, por ser vegetariana. E aí eu me candidatei a uma vaga que tinha aqui de planejamento de demanda, né, demand planner. E eu falei, nossa, né, eu fiz isso há 10 anos atrás no Brasil. E aí eu consegui o trabalho, e aí nós nos mudamos aqui para Hawke's Bay, e no final de 2022. E aí comecei a trabalhar com a T&D na parte de exportação, de planejamento de demanda para exportação de maçãs. A T&D é o maior exportador na Nova Zelândia de maçãs. Tem outras divisões que são as divisões de berries e também de fresh vegetables, mas eu trabalho especificamente com maçãs. Mas aí vocês só exportam? Então é só a parte de logística ou vocês também têm a parte da plantação, de toda a colheita, etc? Então, a T&D trabalha como se fosse como exemplo, a Fonterra, né? Ela tem os próprios pomares, né, ou orchards, que a gente chama, espalhadas pela Nova Zelândia, na verdade, na região aqui de Hawke's Bay, Nelson e em Gisborne. E também tem os growers, que são os pequenos pomares que produzem, e a T&D então vai e pega essa produção desses pequenos produtores e exporta, porque logicamente a gente tem um maior poder de negociação, mais entrada nos mercados, existem inúmeras regulamentações para a exportação de maçã, dependendo do país, mais ou menos, e o produtor, ele não vai ter esse poder, né, enfim, conseguir fazer todo esse processo para poder exportar. Então, a gente vai, resumidamente, é como se fosse uma cooperativa, vai, para esses produtores. E lógico, o grande objetivo que a T&D tem é de exportar e maximizar o lucro para esse produtor, né? Então, a gente tem que buscar dentro, né, dos quase, sei lá, 60 países, quais são os países que realmente pagam o melhor preço para ter a maçã. Então,
A Nova Zelândia é um dos produtores do hemisfério sul, e então agora a gente está começando a colheita, começa agora na próxima semana. Está um pouquinho atrasada, mas agora vai começar, né? Agora acho que o pessoal já vai começar a ver as maçãs no mercado também. É verdade, tá faltando maçã. É, isso é um pouco advento do que aconteceu o ano passado com o ciclone, né? Exato, que eu já ia te perguntar também, né? O quanto que foi afetado. Bom, teve produtores que perderam tudo, porque aqui houve uma grande inundação, né? Em Gisborne também foi bastante afetado. Aqui na região de Hawke's Bay foi realmente bastante triste de ver o que aconteceu, né? Enfim, coisas que a gente não controla. Mas houve, assim, acho que, embora, né, todo esse problema, a empresa ela foi muito resiliente, as pessoas uma ajudando a outra, a T&D aportou para os produtores, né, conseguirem se reerguer, eles tiveram que fazer um grande retrabalho na terra, porque o sedimento que ficou, ele foi sufocando, ia sufocando as árvores, então tinha que ser um trabalho muito rápido para aquilo não secar, aí não tinha maquinário suficiente, né, porque a Nova Zelândia enfim, não tem esse poderio todo, né, de grandes volumes de máquinas, eu digo. Mas foi, assim, um trabalho agora bastante recompensador, porque essa crop, a crop desse ano está prometendo ser bastante grande. Então, lógico, a produção que a gente conseguiu ter, a maior parte foi para o mercado externo, né? Porque quando a gente começa a colheita, parte das maçãs que vão ser direcionadas para o mercado local, né, na Nova Zelândia, para ser distribuída para os mercados, elas ficam armazenadas no que a gente chama de cool store, né? E aí elas, enfim, vão ser preservadas lá até o momento de elas serem colocadas para venda. E então a gente perdeu, né, esse buffer para o mercado nacional e aí faltou maçã. E é lógico É, que a gente não vai importar a maçã, né? mas houve importação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também é um grande produtor de maçã. Em Washington, e aí houve, mas não foi suficiente, né? E também eu acho que em termos de, como eu posso dizer, qualidade, não qualidade, mas o sabor é um pouco diferente. Então tem tudo isso, né? Que acaba também influenciando. E realmente a maçã da Nova Zelândia é tida como uma das melhores no mundo. O É. melhor ou o maior cliente seria a China? Sim, dentro do mercado da Ásia, né? Mas o Vietnã também tem importado bastante, o volume que a gente tem exportado para lá tem crescido também bastante, e quem paga mais é a China. Então, claro, o volume maior acaba indo para lá. Eles vão pagar, dependendo da variedade da maçã, uma caixa podem pagar US$ 100 uma caixa de maçã. É, Uau! é muito legal, assim, ver no mercado que eles fazem, eles colocam no ponto de venda bancas, e aí a Envy, né, que é a marca que a Tindi detém, é feito todo um merchandise, e é muito legal, assim, degustação, eles fazem todo um trabalho, assim, de ponto de venda que justifica também, né, esse preço, né, dão de presente, eles fazem caixas de presente para dar, né, porque o alimento dentro da cultura, né, oriental, eu acho que você pode falar isso com mais propriedade, é um É carinho, não valioso. é só, é valioso, não é só um, sei lá, você vai comprar uma roupa, enfim, eu acho que tem mais valia, né, o alimento do que um bem material, né. Mas é bem dinâmico trabalhar e é bem desafiador também. Nem treino conhecendo nada, e, sei lá, você tem muitas variedades, dependendo do mercado, eles gostam da maçã maior, da maçã menor,
high grade, standard grade, que é o que define a cor da maçã, mais vermelha, né, ou mais com fundo um pouco mais amarelado. E tem os desafios lógicos, assim, da logística toda, né, que você tem que fazer. A Nova Zelândia, em termos, né, de portos, né, enfim, você tem que chegar no momento certo, no timing correto, dentro dos mercados. Quando está acabando a crop de North Hemisphere, né, que seria dos Estados Unidos, a gente já tem que estar com a maçã lá da Nova Zelândia para já conseguir fazer a transição nos retailers e não faltar. Então é isso que esse é o meu papel, né? Eu trabalho especificamente com o mercado dos Estados Unidos e tem outras pessoas, né, no mesmo departamento que trabalham com a Europa, com a Ásia e por aí vai. É um time grande dentro Uhum. do SNOP, Sales and Operational Planning. Isso. Na Uhum. logística, Nova Zelândia, Brasil, tem muita diferença? Eu acho que aqui, enfim, embora a gente esteja do outro lado do mundo e tem, às vezes, né, escassez, digamos assim, pode haver alguma escassez em termos de serviços, prestadores de serviço, eu quero dizer, né, ou linhas, ou coisa nesse sentido. Eu acho que aqui as coisas fluem melhor. E por ser, óbvio, proporcionalmente muito menor que o Brasil, né? Aqui você tem também as regras, óbvio, todo país tem, né? Enquanto as questões alfandegárias, né? Do que pode se importar ou não, isso é uma questão protecionista também, né? Apesar que aqui a gente não tem indústria, né, para competir, mas mesmo assim ainda existem algumas barreiras para algumas coisas. Agora, no Brasil existe muita burocracia. Para você, enfim, importar um produto, você tem que, dependendo, né, do que for, se for um alimento, você tem que ter obedecer, né, várias regulamentações, aprovar produto, enfim. Então, o que eu vejo no Brasil, grande diferença o Brasil é um colosso, é um país riquíssimo, que o que planta vai, exporta doidado para a China, não só a parte de alimentos, mas, enfim, minério, cobre, muitas coisas. Só que existe a burocracia e existe a corrupção no Brasil. Então, por exemplo, um grande porto que é o Porto de Santos, ele é deficiente no final, porque não consegue escoar tudo que tem que escoar. Poderia ser muito melhor, eu quero dizer. Tarifas altíssimas, então para um navio atracar lá é caro. Então tudo isso é visto num preço, né, de frete e tudo mais. Então quando a companhia marítima coloca um navio lá, ela, óbvio, vai incorrer todos esses custos, né? Então acaba sendo caro. É que proporcionalmente falando é muito diferente, né? O que é o Brasil em termos de para Nova Zelândia, né? Mas eu diria que a grande dificuldade, a grande diferença é realmente no Brasil lidar com essa parte da corrupção. Uma coisa que me impressiona também é que a Nova Zelândia, apesar de ser tão desenvolvida, a parte ferroviária, ela foi se degradando, né? Há muitos anos atrás ela tinha uma boa rede de distribuição e agora, Não tem, você não vê tanto, né? Engraçado, lá tive que fazer uma exportação que ia para o Hawaii, lá da Ilha Sul, que é onde a gente tem o outro packing house, e eles tiveram que usar a malha ferroviária para conseguir transportar o container do nosso packing house até Littletown, que é outro porto pequeno ali, né, na região de Otago. E eles usaram, eu achei tão legal até, porque eu falei, nossa, ainda bem que a gente tem essa opção, porque senão eu não teria opção de conseguir colocar aquela fruta no Havaí, porque ia ser muito mais caro eu pegar e ter que trazer aqui para Ilha Norte para conseguir embarcar daqui. Mas, de fato, não existe uma grande malha ferroviária aqui, o que, lógico, implica em termos também de custos. Então, não tem trens de carga,
mas a parte ferroviária, apesar que foi se desenvolvendo, mas é uma malha ferroviária antiga, e a parte hidroviária, não há muita exploração também dos rios, coisa que no Brasil também poderia ser muito bem explorado, né? Acho que foi um ano ou 2 anos atrás, o ministro do Trabalho e Imigração, que era a mesma pessoa, né, o Fafoy, ele falava assim para os imigrantes, né, ou para as pessoas em geral, não considerem a indústria primária como uma fonte de trabalho, como vocês têm feito, porque a Nova Zelândia está com a tendência de automatizar toda essa parte e não precisar mais de humanos. Eu me lembro que você me comentou que no armazém de vocês tem bastante robô, né? É, é verdade. Nosso novo armazém aqui, ele é robotizado, mas ainda tem pessoas trabalhando em outras linhas. Tem acho que umas 15 linhas que são robotizadas e tem linhas que são, né, tem gente trabalhando ainda, mas de fato reduziu o número de pessoas aqui para Nova Zelândia na época da safra, não só para as maçãs, né, mas de outras culturas, as pessoas vêm das ilhas, são contratadas lá de Samoa, de Tonga, eles vêm de lá. E o que a gente vê desses trabalhadores ainda manuais é muito justamente ainda na orchard, na parte do picking, né? Ou na parte quando eles vão fazer a poda, plantação, tem que estar o tempo inteiro arrumando, né? Não tem. Então, você ainda vê muitas pessoas né, trabalhadores que vêm dessas ilhas nessa parte ainda da produção. Mas realmente nos packing houses a tendência é das empresas investirem e automatizar. Tem um packing house aí em Cambridge que eu trabalhei de Kiwi que também foi totalmente automatizado. Claro, as empresas elas têm que buscar eficiência e produtividade, né? Esse armazém aqui tem uma capacidade de 2,5 milhões de maçãs, é muito grande. Então você tem que ter eficiência, né? Mas assim, e é um processo, digamos, também inteligente, né? Aqui tem maquinário que fotografa as maçãs que estão na esteira para ver se dentro da maçã ela não tem aquelas manchas marrom, porque isso já vai excluir a maçã de ser empacotada. Então, lógico, isso a tendência é sempre ir automatizando com uma inteligência artificial, né, também por trás. Por exemplo, na hora que a gente está fazendo toda a parte de planejamento, se a gente vê que tem grande incidência de algum, enfim, de peste ou de algum problema na maçã, a gente já tem que ir ajustando também o nosso planejamento, né, para os mercados. Então, esses daí vão para fábrica de suco de maçã. Potencialmente, sim. Tem as que são e tem também as que são totalmente eliminadas, né? Vão ser jogadas fora, né? Desculpa, esqueci de perguntar enquanto você estava falando de Hamilton. Eu me lembro quando você participou da eleição. Eu queria que você explicasse um pouquinho de como que você sentiu naquela época. Eu sempre tive essa curiosidade para saber de você contar para gente, porque eu sei que são processos diferentes, né? Brasil e Nova Zelândia. Primeiro que aqui não tem nada de urna eletrônica, etc. Então, como que foi para você trabalhando lá dentro? É diferente, né, da gente que só vai lá votar, por exemplo. E naquela época a gente ainda nem podia votar, né? Ah, bom, foi bem interessante, assim, lógico, vindo de um país onde você sempre viu urna eletrônica, que a contagem de votos é feita eletronicamente, logo após a eleição, né, horas depois você já tem resultado. O processo é bem arcaico, digamos assim. Confiável, sim, mas suscetível a erro, lógico. Existe uma margem, mas também para a parte, né, dos votos eletrônicos existe uma margem de erro. Mas o gostoso até de ter trabalhado, né, ter podido sido parte dessa eleição, onde, né, no caso, a Jacinda se reelegeu,
é muito gostoso ver o engajamento das pessoas naquele trabalho, né? Então, assim, a gente não podia, óbvio, ter celular, ter contato nenhum, né, fora ali, né, do salão onde nós estávamos. Então, nós recebíamos as urnas, eram várias estações de trabalho e 8 pessoas, eu acho que por mesa. Então, nós iniciávamos as contagens dos votos das cédulas que iam chegando, né? E aí passávamos para o mesário o número de votos que a gente tinha contado de determinado candidato. Cada um olhava, né, um candidato ou um partido, e eu não me lembro de a gente ter que fazer nenhuma recontagem, nada disso. Mas a regra era, lógico, não podia ter celular, não podia sair do ambiente durante as horas, né, que a gente trabalhou. Então a gente comeu lá, enfim. Mas o gostoso realmente foi ver o engajamento das pessoas participando, né, desse processo como voluntários, né? Então, muito legal assim, mas claro, totalmente arcaico. Então você fala, meu, aqui a pessoa ela consegue, se ela quiser falar que não, a pessoa X teve tantos votos, ao invés de outra, por exemplo, né? Se uma pessoa for agir de má fé. Mas não é o caso. Aqui acho difícil acontecer isso. Mas, enfim, no mínimo, né, você fala, meu Deus, voltamos à pré-história. Mas aí, Porque, supondo que você fala para o mesário, né? Olha, tive X votos. Aí ele vai e computa no computador ou ele põe né, tipo uma planilha que depois ele é numa escreve? planilha. É numa planilha. Não tinha computador, não. Era numa planilha. Gente, tô passada. Aí como é que a informação chegava lá em Wellington, sei lá onde que é? Ah, bom, chega, porque eles colocam, né, num papel, dependendo, né, com aquela urna, eles vão fazer toda a retirada dos papéis que estão na urna, põe na mesa, distribui, a gente conta, depois tem uma ficha onde a gente coloca X votos, tal partido, tal pessoa, e aquilo vai fechado, é uma cédula que vai fechada, lacrada lá para, enfim, Wellington, ou não sei como é que eles passavam isso depois, porque essa parte eu já não vi. Nossa, e assim, voluntário? Eu achei que todo mundo recebia. Nem que fosse um Teve, vigilante. não, tem voluntários e sabe que eu não me lembro se eu recebi? Nossa, eu nem me lembro. Não, eu recebi, mas tem Eu acho que eles voluntários. pagam. É, Hum. é verdade. Tem sim, tem um pagamento. Ah, simbólico, digamos. Mas aí você trabalhou em todos os dias, porque assim, a eleição aqui não é um dia só, né? São vários dias. Não, eu trabalhei um fim de semana. Que foi então da eleição geral, né? De quando as pessoas vão votar e aí depois quando você fecha a urna e você faz a contagem. É, exato. Você achou que tinha alguma tensão no ar, assim? Que nem, sei lá, que nós brasileiros, a gente tá meio traumatizado, né? Depois dessas últimas eleições, que é uma coisa assim muito fla-flu, intenso, é o preto no branco, assim. Eu acho que a gente, nesse quesito, é mais a flor da pele, digamos assim. Toma muito para o pessoal. Lógico, existe uma tensão porque existia já, né, desde da questão com a Jacinda, o conflito, lógico, do Partido Nacional com o Labour. Não, isso é uma coisa que, enfim, é normal, né, de eleição, né, de política, mas não de chegar a ser uma coisa, às vezes, agressiva, de xingar ou de, sabe, começar né, Tacar uma arma, né? desdenhar da, tipo isso, ou desdenhar da outra pessoa, porque ela é de X partido ou do outro, ou não, você não sabe, esse cara é um louco, esse tá. Isso eu não vejo aqui, assim. Existem as críticas? Existem, mas não com a falta de respeito, às vezes, que eu vejo, né, entre os brasileiros. E a falta de respeito no sentido de cada um é livre para votar em quem quiser, né? E, enfim,
Cabe a discussão, às vezes, claro, se é um assunto polêmico, né? Um faz de um jeito, outro faz de outro, e depende do que você concorda, lógico, você vai colocar a sua opinião. Mas eu acho que aqui não é muito assim, não. Mas Hum. existia já uma tensão normal, não de briga, uma tensão normal, porque muitos já não queriam o Labour nas eleições, né? E Ô, Lu, e aí mudando de assunto ainda, mas assim, afeta também um pouco o próximo assunto. Eu me lembro que você é uma daquelas assim que eu sempre admirei, porque você sempre nos 47 do segundo tempo estava conseguindo resolver situação de visto, né? é, ok. E aí, você pode contar pra gente em que ponto que você estava quando o advisor te falou que era melhor você mudar de país? Era melhor eu mudar, né? Então, já tinha passado pelo pós-study e consegui o work visa, né, aqui pela TNG. E então, logo que eu consegui o work visa com essa advisor, eu disse a ela, bom, então eu já tenho que começar a ver qual será meu próximo passo, né, para aplicar para residência. E aí ela falou, não, Luciane, mas você não tem um job description que bate, né, com a lista da ANSCO. E então não tem como eu fazer um processo para você de residência. E eu disse, como? Não é possível, né? Que tá, eu nadei até aqui, agora vou morrer na praia. Eu falei, insisti, né, com ela e dei várias opções dentro da minha experiência de trabalho, aí coloquei todas, né, a logística, o marketing e tal. Lógico, se eu tivesse um cargo na época, até acho que até hoje eu acho que tem na parte de mídias sociais, digital marketing ou alguma coisa assim, ou marketing analyst, eu conseguiria esse job description. Bom, eu disse a ela, tá, então se eu conseguir na minha empresa esse job description, aí tem que ser isso, ou se não, a Nova Zelândia não te quer aqui. Ela escreveu isso. Eu acho melhor você procurar outro país. Bom, aquilo foi, lógico, um balde de água fria. Como é que eu vou chegar na minha empresa e falar que agora vocês me deram work visa, mas agora eu preciso chegar na residência, chegar a aplicar para residência e eu preciso de outro cargo, preciso de outro job aqui dentro, né? Naquela época, onde a empresa estava passando por várias mudanças, inclusive no meu departamento, com gente sendo mandada embora, eu falei, não, isso não vai dar certo, eu não quero muito mexer nesse vespeiro agora, né? E aí o Rubens, lógico, também começou a olhar se dentro da Craft ele ia conseguir ter uma promoção onde ele conseguiria um cargo que tivesse já dentro da lista da ANSCO, mas até então nada, né? E eu falei, caramba, o que que nós vamos fazer? E aí foi realmente uma coisa que eu falei, cara, quer saber? Eu não vou ficar gastando meus neurônios mais e dinheiro e tal. Eu falei para ele, não quero mais nada, não quero mais ficar aqui, eu quero ver se a gente consegue ir para Portugal. Aí comecei a mexer tudo para ir para Portugal, tendo o passaporte italiano e tudo. Falei, não, vai ser mais fácil lá. Portugal estava, né, com estava bastante atrativo para ir. E aí, conversando com outra amiga, que também estudou lá na Waikato, que me conhecia, a Juliana, que é nossa amiga, ela falou, imagina, não é possível, esse advisor está totalmente errado. Aí ela falou, ó, eu vou te passar o contato de um advisor que me ajudou. E olha, se ele achar que você não tem chance, ele vai te falar na hora. E aí o cara fiz uma ligação, um assessment com ele de 30 minutos. E aí ele falou, tá bom, pode me passar seu currículo e eu vou dar uma olhada aqui e eu já te retorno, né? No mesmo dia à noite, ele me mandou um e-mail e falou, Luciane, eu achei como a gente vai aplicar pela sua experiência de trabalho e por seu curso aqui, e por tudo que você já tem feito aqui, eu recomendo fortemente que você aplique o seu visto.
de residência. Só que na época, isso foi com o IOI, né? Ah, esqueci de falar da parte que eu não classifiquei para o Visa 21 por causa de US$ 2 no meu salário. Porque eu tinha os quesitos, mas o salário não atingiu. E isso, realmente, isso foi frustrante, né? Na época, porque ia ser muito rápido. Eu já tinha tudo, né? Pós-study, estava aqui trabalhando, só que o meu salário, e na época até a minha a empresa onde eu trabalhava, a dona da empresa falou: não, então vamos fazer retroativo. Eu falei: não, não dá para fazer retroativo porque existe a implicação do IRD, depois vai implicar para mim, vai implicar para você e eu não quero isso. Melhor deixar como está, né? E aí você vê, as coisas acabaram acontecendo tão assim, e aí veio o emprego aqui, um caminho diferente, e esse anjo aí, advisor, que conseguiu realmente colocar de um jeito para a imigração, só usando a minha experiência daqui e o curso daqui, porque ele não queria que eu ficasse muito tempo e colocasse meus diplomas do Brasil no NZQA, nada disso. Ele falou: não, nós vamos tentar fazer especificamente daqui. Mas assim, ele virou do avesso. Ele foi muito detalhista. Eu também sempre fui muito transparente no que eu fazia. E ele me perguntava: mas você faz isso? Mas tem isso? Tem. Não, não tem, sabe? Então, foi um processo bem que no final até que achei que foi fácil, do jeito que ele fez. Teve muito detalhe, mas no final até que foi. Foi um calhamaço de documento, mas deu certo. Aí saiu a residência do ano passado. Nossa, mas sai um peso assim, né? É um alívio, nossa. Fiquei bem feliz mesmo. Foi assim, um alívio e você fala: bom, agora mais 2 aninhos aí, né, para pegar a permanente. E não tem. Pois é, não acaba nunca, né? Não, Quer dizer, é aí vida acaba de com a imigrante. cidadania. Sim, a vida de imigrante é isso, né? Você tem que estar realmente com a cabeça aberta. Tem horas que dá aquele baque, tem essas situações onde você acha que não, né? Vai dar tudo certo, mas de repente vem alguém, te joga um balde de água fria, que nem foi essa mulher, do nada ela procura outro país. E eu, oi, né? Pois é, espero que Enfim, não tenha tirado muito seu dinheiro, né, essa advisor. tá bom. É uma conta investimento, né? Ai, meu Deus do céu. Conta investimento, é o preço. Não tem Hum. jeito, né? Assim, a nossa ideia realmente não é voltar para o Brasil. Nós temos família, tudo lá, sentimos muita falta. É difícil, é muito difícil. Tem dias que. Mas a questão que mais pega para mim é a segurança lá. Eu não sei como hoje me comportar se eu for para lá. Assim, eu acho que eu ia entrar. Bom, porque eu já tinha pânico. Eu tinha sofrido assaltos, essas coisas, então eu estava realmente bem traumatizada. Então, tipo, eu não podia andar na rua com um carro que eu tinha medo. Você não pode andar na rua com uma bolsa, você não pode andar com seu celular, você não pode fazer nada. Isso não é vida, né? Ô, Lu, e aí você mencionando essa sua saudade da família, né, que é uma coisa que acho que é em comum de todos nós imigrantes, né? Mas usando essa palavra imigrante, que peso Uhum. que tem para você, sendo você filha de imigrantes? É uma ótima pergunta. Eu penso bastante nisso, né? Porque acho que acabou vindo no DNA uma coisa assim de você realmente estar ali batalhando, né, pelo que você quer num país diferente, com um idioma diferente. Então, eu realmente busco bastante inspiração dos meus avós, dos meus pais nesse sentido, porque eles batalharam muito, assim, sabe? Para chegar onde chegaram e eu acho que é isso. Eu acabei herdando Força, né? essa vontade, essa força de fazer acontecer, né? De realmente você estar ali enfrentando.
às vezes alguma situação. Eu, graças a Deus, aqui não passei nada em relação a, né, ter qualquer problema com as pessoas me tratando mal, ou, sabe, assim, tipo, olhando você meio, né, volta pro teu país, sabe? Tem, tem muito disso também aqui, se encontra, mas eu, graças a Deus, nunca tive uma situação dessa. Então, sim, para mim, a palavra imigrante, eu acho que eu herdei totalmente, assim, a força de vontade da minha família, nesse sentido. Eu penso muito nisso, muito mesmo. E acredito que então dos seus planos e projetos futuros seja, como você disse, conseguir a residência permanente. Não sei se você pretende ficar até conseguir a cidadania, mas e aí depois? Depois a gente vive a vida, né? Porque a gente estava fazendo umas contas aqui, né? Se você pensar, por exemplo, eu tenho 49 anos. Se você pensar que você vai viver até os 90, por exemplo, são mais 41 verões na sua vida para você aproveitar. Então, aproveite, né? Tudo que tem de melhor e eu acho que é isso que a gente tem que realmente tentar levar assim para frente. O esforço em conseguir, por exemplo, a residência permanente hoje já é muito mais leve do que chegar à residência provisória, por toda essa questão que eu tive, né? Não é que todo mundo vai passar por isso, porque, enfim, você já pode ter uma qualificação que encaixa, né? Ou tá dentro do green list, enfim, mas você tem que achar um caminho. E eu achei, eu voltei a trabalhar, né, na minha primeira área de formação, embora querendo fazer a parte, né, de transição para o marketing aqui, mas eu entendi que não era o momento, eu tinha que focar. Então, é isso, é adaptação e esforço, e depois você vai ter os louvores para aproveitar, né, não o final da vida, né? Porque eu quero continuar aproveitando, fazendo meus esportes e tal, bem, né? Com saúde, tendo bastante disposição, enfim. É isso, a gente vai aí caminhando, galgando passo a passo para conquistar as coisas, né? Pois é. Casa aqui, não sei se eu vou comprar, não, porque é muito caro. Porque é muito investimento. Se pensar nesses 21 nesses 41 verões que a gente fez a conta, meu, né? Porque no dele, do Rubens é menos ainda. Pô, aí você vai investir para comprar uma casa para pagar daqui 30 anos, tipo, né? Então, acho que a conta nossa vai ser um pouquinho diferente em relação a isso. Ô Lu, mas você acha que você vai se aposentar no Brasil, na Nova Zelândia, ou você vai fazer tipo um ano sabático? Não, ainda vou fazer o ano sabático, sim. Tenho que fazer um ano sabático, com certeza. O ano sabático, na verdade, é um ano em que é um ano enriquecedor para você se dedicar mais a você, a parte do seu autoconhecimento. Então, eu acho que você ganha muito fazendo, né? Tendo essa oportunidade de fazer um sabático. E aí, se agora você tem um visto de residência, você não podia já ter voltado, sei lá, abrir uma clínica de físio aqui? Pensa que eu não penso nisso. E tem planos, mas, claro, como todo negócio, dedicação, né? Então, para eu abrir uma clínica, não sendo a fisioterapeuta, eu tenho que ter pessoas que trabalhem para mim. Gerenciar pessoas é realmente complicado. Aqui na Nova Zelândia existe uma escassez de profissionais. Então, é uma coisa a mais para você lidar, né? Bons profissionais, né? Treinamento, como você presta o serviço. E eu acho que, como é muito diferente do Brasil, o atendimento da físio aqui é muito diferente do que é no Brasil, né? E olha que eu já passei aqui por umas 3 ou 4. E eu vou avaliando, né? Não, essa não dá, essa sim, essa assado. Porque eu tenho muito a referência do que a gente fazia na nossa clínica, né? Era um padrão super, né? Tanto é que eu falo para minha irmã, você está perdendo tempo, vem para cá que você vai ganhar dinheiro, né? Você vai conseguir aqui se sobressair realmente.
Mas, enfim, né, é uma escolha dela. Talvez não a físio, mas alguma coisa que eu pudesse fazer, por exemplo, o Pilates, que aí eu posso chegar a ser instrutora, né? Isso é uma coisa que eu penso, tenho ali na minha listinha. Eu sempre falo para meus convidados, né, que eu desejo tudo de bom, etc, para a pessoa, mas é que você sabe que você sendo minha amiga mesmo, confidente, isso é verdadeiro. Que eu quero Sim, muito, muito que você dê certo, que você consiga logo a sua residência permanente, sua cidadania, que, sei lá, vocês acertem na loteria, ou que você seja promovida, já que o Rubens também já foi promovido, agora está num cargo bom, né? Mas que sim, então o sim. pé de meia de vocês seja bem pouposo e generoso para que você possa ir atrás dos seus sonhos, porque vocês merecem. Amém. Você também, com certeza, rezo bastante sempre pela sua saúde, pela sua firmeza aí. Você é uma grande mulher. Admiro Muito obrigada. muito. Então Nossa, é eu isso. falo agora já choro. Somos duas. Mas enfim, vocês viram que querida, né? Essa minha convidada. Lu, você sabe que eu te amo demais, de coração, e espero poder te rever pessoalmente em breve, viu? E, inclusive, se você gosta de beach tênis, que ela esqueceu de mencionar na entrevista, mas a gente foi conversando depois da gravação e ela pediu para mencionar, ela vira e mexe, faz sessões, né? Momentos em que ela junta a galera, então fica de olho nas postagens, que quem sabe você vai pegar uma rede ali junto com ela, tá bom? Você também gosta desse esporte? Ou você quer contar sua experiência de vida, seu projeto? Entre em contato comigo. Que Hora Brasil? Brasil com Z, Facebook, Instagram, agora também pelo TikTok, que eu vou ter um maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e os amigos da comunidade brasileira, aonde quer que seja no mundo. E se você chegou até aqui, por favor, tô deixando aqui algumas sugestões de vídeos que de repente podem ser interessantes para você também. Então, muitíssimo obrigada, um grande abraço, Kia Kaha e Kakiteano! Eita, minha bateria aqui que tá indo pro saco.